Bom, hoje estamos aqui com um transformador 127 volts de 200 e 500 VA, 2500 VA de potência. E do outro lado, ele vai sair transformado 220. Eu abri esse transformador antes, que até para facilitar e acelerar também o vídeo, não precisa ficar tirando o parafuso enquanto a gravação tá funcionando. Então, esse transformador aqui, eu vou primeiro explicar o princípio de funcionamento para ele, para quem ainda não conhece, que é básico. É você colocar a tensão de rede, que é 127, aqui em Salvador, no caso, na nossa cidade é 127. E do outro lado, você vai poder plugar ou alimentar, a forma mais exata de falar, um equipamento que precisa de alimentação de 220. Entendeu? Exemplo de ar-condicionados, algumas chapas de culinária também, algum, algumas fritadeiras também precisa de 220. Então, se você não tiver 220 na sua casa, que seria um modelo bifásico aqui na nossa cidade, você tem a opção de comprar um transformadorzinho, calado de acordo com a potência do seu equipamento, e você poder alimentar ele e funcionar normalmente. Então, basicamente é isso, é alimentar com a rede 127 aqui e sair 220 aqui para alimentar equipamentos que precisam de mais atenção. Então, falando um pouco sobre os componentes desse transformador, esse transformador ele possui alguns conectores, tem algumas partes soldadas aqui, se você puder observar. Tem um carretel, onde vem as duas bobinas, que é responsável para fazer esse aumento de tensão. Sendo que uma bobina ela tem que suportar mais corrente que a outra e tem que ter mais rolamentos. Que no caso a bobina do primário, que seria essa bobina externa aqui. Você pode observar que o fio dela é um pouco mais grosso, depois eu vou explicar o porquê. Então a bobina do primário fica aqui do lado de fora, enrolada aqui, e a bobina do secundário ela vem enrolado por dentro, que seria desse lado aqui. Então essas duas bobinas, de acordo com o número de volta que você der de um lado e do outro, ela vai aumentar a tensão de quantos por cento. Quanto mais volta você der no primário e menos volta você der no secundário, então a tendência é que o primário rebaixe a tensão. E se for ao contrário, que é nesse caso aqui, o primário tem que ter menos voltas e o secundário tem que ter mais voltas. Claro que tudo isso é calculado, não é nada feito aleatoriamente. Tem um cálculo que você faz para você saber quantas voltas de acordo com a tensão que você quer, entendeu? Claro, considerando todas as perdas do conjunto. E também um fator fundamental disso é o núcleo também, que faz parte de todo o sistema. O núcleo, ele é responsável pelo campo eletromagnético que gera na bobina de entrada, ele é responsável também em facilitar a passagem de elétrons por dentro do núcleo e induzir esses elétrons no núcleo secundário. Agora também esse núcleo ele tem que ser bem elaborado, ele tem que ser bem projetado, porque qualquer erro de projeto nesse núcleo ele vai diminuir o desempenho do equipamento, porque esse equipamento ele tem um baixo rendimento, entendeu? Ele dependendo do projeto, dependendo da construção física, chega a 60%, dependendo. Varia muito de transformador para transformador. E isso é por causa das cargas parasitas, que a gente até então não abordou no trabalho, mas é bom comentar, que ela é responsável por aquecer e sobreaquecer os transformadores, que é no caso um aqui, e também é responsável também pelo alto ruído, alta vibração do equipamento. Então é essencial que o núcleo seja projetado de acordo com a função do transformador. Se no caso o transformador for abaixo de 20 kHz, você usa de ferro magnético. Acima dessa faixa de frequência, até 50 kHz, você utiliza núcleo de ferrite, e acima de 50 kHz você usa núcleo de ar mesmo para ajudar nesse processo.
Então, basicamente é isso. Eu vou fazer alguns testes desse equipamento. E aí eu já explico também a questão, o porquê esse lado aqui, ele tem que ser um pouco mais robusto do que o secundário. Se você observar o condutor do secundário, esse fio esmaltado, ele é um pouco mais fino do que o do primário. Bom, a gente tem aqui um multímetro. Eu vou medir a diferença de potencial da rede elétrica. Claro que esse potencial está variando dependendo da frequência da rede, mas pela média que o multímetro dá, a gente vai saber o quanto de corrente, quanto de tensão vai ser alimentado aqui. Então, se vocês observarem aqui, está zerado. Aqui na rede está tendo 130 volts, 131. Então, eu vou realizar a alimentação da bobina primária. Então, aqui já está alimentado. A corrente ela vai circular em volta dessa bobina. Lembrando que essa bobina primária, ela, momento nenhum, tem contato direto com a bobina secundária. E todo esse processo de passar energia de um lado para o outro é feito por indução eletromagnética, pelo campo eletromagnético que existe nessa situação por causa dos rolamentos. Então, medindo o outro lado, você vai notar que, deixa eu colocar aqui na escala maior, a gente vai ter 230 volts. Então, teve um ganho considerável de tensão. Só que esse ganho de tensão não, sempre tem que ter um contrapeso, né? Então, se você está aumentando a tensão de 127 para 220, que seria na magnitude de raiz de 3, que é a defasagem das fases da concessionária, isso aí daria mais ou menos um ganho de 1,73% por cento a mais, vezes mais a tensão daqui. Então, do mesmo jeito que você vai ganhar essa tensão, você vai ter que perder em corrente. Então, se você ligar um equipamento aqui, que eu não tenho como ligar agora um equipamento 220 para mostrar esse teste, se você medir, por exemplo, uma corrente de 10 amperes aqui no primário, automaticamente aqui no secundário você vai medir 5 amperes. 5, 6 amperes, mais ou menos. Então, basicamente, você aumentou a tensão desse lado e diminuiu a corrente. Automaticamente aqui você tem uma tensão baixa e corrente alta. Então, se por acaso você precisar ligar um equipamento aqui de 10 amperes, provavelmente desse lado vai estar consumindo na faixa de 18 amperes de corrente. Então, por esse lado, tem uma corrente maior por causa dessa transformação e fora também a questão das perdas. Então, esse lado tem que ter uns componentes mais robustos para suportar essa corrente mais elevada do que o lado transformado, o lado da secundária. Então, mais ou menos é isso, o princípio de funcionamento do transformador. É, tem um testezinho que você consegue identificar que existe um campo eletromagnético aqui, que eu gosto de fazer. Claro que não tem nenhuma precisão de cálculo, é só para você ver que tem realmente uma presença de corrente que é através do alicate no perímetro. Aqui tem um rolamento aqui que vai identificar qualquer passagem de campo eletromagnético por aqui, ela vai energizar essa bobina e essa bobina vai dar um valor de acordo com a quantidade de corrente que está passando pelo fio. Nesse caso aqui no núcleo, a gente não vai saber quanto é que está passando corrente por ele, deve, não sei, só com algum equipamento. Mas como esse caixinha perímetro ele é sensível para campos eletromagnéticos, se você encostar e colocar na escala aqui de amperagem, você vê que quanto mais você aproxima do núcleo, essa medição aumenta, ela vai aumentando. Então vai chegar um momento que às vezes ela pode até bater
uma leitura de 1 ampere, mas claro que não está circulando 1 ampere aqui. É só uma distorção de medição que está acontecendo por causa do campo eletromagnético. Entendeu? Então é basicamente isso que eu queria explicar. Então, o funcionamento do transformador é simples assim e não tem muita engenharia por trás. Claro que tem alguns cálculos, tem a questão de rendimento, mas basicamente é isso. Muito obrigado.